Olá, gente, eu sou a Edna Fernandes, hoje aqui no nosso First Class, e eu tenho o prazer imenso de entrevistar num bate-papo gostoso, leve, descontraído, Renato Tiveron. É, a corrida política aí, ó, a corrida reta final já chegou. A hora é essa da gente escolher os nossos candidatos, da gente saber um pouco mais das propostas e principalmente conhecer a pessoa por trás do político. Então hoje eu apresento para vocês com todo carinho Renato Tiveron, deputado estadual, candidato a deputado estadual. Então bora lá, vamos conhecer este nosso candidato. Prazer, Renato Tiveron, seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu em fazer parte desse programa, conversar com os seus ouvintes e espectadores também, né? Para nós uma satisfação muito grande. Uma oportunidade muito importante, como você falou, para que os eleitores nessa reta final conheçam um pouco mais sobre o Renato Tiveron, candidato a deputado estadual. Conheçam a pessoa do Renato, né? Porque assim, pelo pouco que... Primeiro, gente, antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês que já estão acostumados a assistir as nossas entrevistas, eu vou fazer uma pergunta para você, Renato, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque é uma forma que as pessoas têm de saberem um pouco mais de você, o homem por trás do candidato, tá? Então, a minha pergunta é, quem é o Renato Tiveron? O Renato Tiveron é uma pessoa simples. Eu nasci em Uberaba, fui criado no bairro da Badia, sou estudante de escola pública, hoje formado em zootecnia e, como eu sempre digo, pelas minhas andanças, por onde eu passo, eu tenho dito que tenho uma vida dupla, né? Tive uma vida dupla como profissional, como estudante, um homem do campo, do agronegócio, né? Tenho minhas origens no agronegócio, mas tenho também uma parcela da minha vida dedicada ao esporte. Dessa parte eu não sabia. Tanto como atleta, fui atleta da nossa cidade, desde criança, viajo, levando o nome da cidade, dentro e fora do país, como atleta, e agora um zootecnista, formado há 20 anos trabalhando na BCZ, também levando o nome da nossa cidade, também por dentro e fora do país, e agora um gestor, né? Há 4 anos a gente faz um trabalho junto com um grupo à frente do Uberaba Tênis Clube, onde a gente faz a recomposição daquela área, reestruturação e devolvendo aquela área para a sociedade, uma área tão nobre, tão importante. Nobre, bonita, né? Uma área ampla demais, né? Gostosa, que Exatamente. Bom. Fico feliz de saber disso. Você disse que é esportista. Quando eu faço as perguntas para você aqui, eu estou representando as pessoas que estão em casa, tá? Perfeito. Zero conhecimento, tá? Para poder saber exatamente quem é você. A pergunta que quem está em casa gostaria de te fazer. Quando você falou de esportista, que tipo de esporte? Eu fui atleta de natação. Mesmo? Que legal, que coisa boa, gente. Isso eu realmente não sabia, não sabia. Olhando o biotipo hoje, né, não dá para ter noção. Exato. Não, imagina que isso. Mas fui atleta. Já né? tem pergunta. Desde criança eu comecei a nadar por questões de saúde. Me tornei atleta, comecei a nadar E representou o Brasil. No Uberaba Tênis Clube. Foi minha primeira competição. E competi em vários campeonatos nacionais, internacionais. Que maravilha. E a última competição foi o Sul-Americano no Equador, em Guayaquil, e fomos vice-campeão sul-americano. E aí nós encerramos a nossa carreira. Que maravilha, gente. Então, competência vocês já viram que tem, né? Porque para ser um esportista, o cara tem que ter uma determinação ferrenha, ainda mais na natação. É verdade. Eu costumo dizer que a natação é um esporte muito solitário. É verdade. Porque a gente passa o tempo inteiro, eu treinava em média 6 horas de piscina por dia, mais 2 horas de musculação. E é um esporte solitário, que você nem escutar o que está acontecendo fora da piscina, a gente não escuta. A gente fica só com a cabeça colocada dentro da água. E se você não tiver uma determinação muito grande, você não consegue os seus objetivos. Uhum. E eu acho que esse é um diferencial que a gente carrega por toda a nossa vida. É uma regra que você levou para a sua vida. E né? eu conto assim que o esporte ele forma pessoas, né, forma cidadão, e isso é uma coisa que eu trago do esporte para minha vida profissional. Que maravilha. Outra perguntinha pessoal, tá? Peraí que a gente já vai, a gente já tem um monte tá de cheio, tem aqui. Vamos fazer. Você é casado, né? Sou casado com a Jane.
pai de 3 filhos, do Lucas, do Gabriel e do Menino, Matheus. eu tô sabendo que tem um deles que toca, que canta, é verdade? Na verdade, são os 3, né? Eles Os gostam de 3? música. Que bom! E eles cantam e tocam, eles têm uma banda lá. E... Não, então depois que passar as eleições, a gente vai trazer essa meninada aqui. Ah, vai ser um prazer. Combinado? Eles vão gostar muito. Ah, eu quero trazer os meninos aqui, gente. A gente conhece o pai, conhece o candidato e vai conhecer a família também. Isso né? é muito importante. É o conjunto da obra, né? Com certeza. Eu sou um homem muito família, eu vivo muito a minha família. Esses dias meus filhos me cobraram isso. Você sabe que... Imagina a correria, né? Por Uma causa coisa, dessa correria por desculpa te campanha. interromper, mas já te interrompendo, uma coisa que eu reparo, eu sou muito observadora. E eu não sei se vocês repararam que ele está falando, desde a hora que ele chegou aqui, falou da carreira, falou do trabalho, mas na hora que ele falou de família, o sorriso brotou. Ele deu um sorriso, gente. Isso é muito bom. Você vê que, assim, eu fico arrepiada, porque essa ligação com a família, para mim, é um dos pontos mais importantes no caráter de um homem. Isso é Você verdade. sabe, valorizar a família significa que você tem intenção, principalmente, independente das suas propostas, de cuidar. E cuidando da sua família, consequentemente, você cuida da nossa cidade, você cuida do nosso estado, você cuida do nosso país, porque é isso, quando a gente se preocupa com a família da gente, automaticamente a gente quer propor para eles condições de morar numa cidade, num bairro, numa cidade, num estado e num país muito melhor. Né? É isso mesmo. E isso transforma um homem. Essa é a intenção, a gente, as nossas ações junto à sociedade já vem mostrando isso, né, no resgate do Uberaba Tênis Clube. Eu fui criado por um homem que fez isso muito, e minha mãe também, minha mãe é professora, e quando eu ando com ela na rua, eu vejo hoje homens feitos, mulheres, né, famílias que vêm e abraçam ela e falam tanto que ela foi importante na formação do caráter. Tem uma raiz por trás, né? E é o que a gente quer deixar para a sociedade, né? E o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos é essa formação que eu recebi, que eles tenham também, enxerguem a importância da gente fazer parte não só do nosso mundo familiar, né? Mas fazer parte de uma sociedade e contribuir para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi meu pai fazer isso, mudou a vida de vários jovens. Ele foi presidente do Atlético da Badia, teve escolinha de futebol ali dentro, e tem várias jovens hoje, naquela época, né, crianças e tudo, que fizeram parte dessas escolinhas e que hoje, né, a gente se encontra na rua e fala, e eles comentam. Meu pai já faleceu há mais de 20 anos e eles comentam a importância que ele teve para essas pessoas. E a gente quer seguir esse caminho, que é muito importante, e eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem que contribuir com a sociedade. E esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje. Você tem alguma raiz na política? Alguém da família que já foi candidato, que já foi eleito, alguma coisa assim? Não, você é o primeiro. Primeiro, eu tenho uns primos mais distantes, né? Que foi vereador aqui na cidade, no caso do Benigno Tiverão, primeiro do meu pai, já bastante antigo, já falecido, mas eu não tenho essa raiz. Eu sou da iniciativa privada, eu tenho falado isso há muito tempo. Eu sempre prezei por ter a minha vida particular, né, na iniciativa privada, tenho feito isso, trabalho numa instituição gigante, é uma multinacional uberabense, que é a ABCZ, e a gente tem feito isso assim. Eu tenho um grato prazer, satisfação de trabalhar. Eu sou realizado profissionalmente estando na ABCZ. Coisa boa. Eu estou na vida pública hoje, né, como candidato a deputado estadual, pelo mesmo motivo que eu fui para o Uberaba Tênis Clube. Eu ia te perguntar isso agora. A pergunta que eu tenho aqui é até sobre isso. A Sabrina mandou pra gente por direct, que falou que levou o Renato Tiverão à política. Eu ia te perguntar Aí era mais ou menos saber... Sabrina, o que me levou à política foi os mesmos motivos que me levaram para o Uberaba Tênis Clube. Eu fui atleta, vivi a minha vida dentro daquele clube. É um clube importantíssimo para a cidade, é uma área importantíssima para a cidade em todos os sentidos. E eu sempre, como fui criado lá dentro, fui atleta do clube, me formei, o esporte foi fundamental na minha formação. Eu sempre procurei pessoas
políticos, prefeitos, vereadores, secretários, e falei para eles, vocês tem que fazer alguma coisa pelo Uberaba Tênis Clube. Precisava mesmo, viu? Porque é importantíssimo aquilo para a sociedade, aquela área é importantíssima para a sociedade. A localização dele é excelente, o espaço. Mas infelizmente, Edna, ninguém fez. Eu sei. Ninguém. E aí nós decidimos, nós mesmos, comprar a briga, literalmente. Comprar a briga. Montamos um grupo, que hoje eu falo que não é nem um grupo, é uma família. Inclusive eu quero agradecer a todos os diretores do Uberaba Tênis Clube que me apoiam incondicionalmente nessa caminhada como candidato a deputado estadual, e nós decidimos fazer essa mudança. Fizemos a mudança no Uberaba Tênis Clube, que ainda está em processo de mudança, nós estamos melhorando a cada dia. Hoje nós temos mais de 200 crianças praticando esporte lá. Nós temos mais de 100 idosos praticando várias atividades, tanto a zumba, alongamento, ginástica laboral. Tudo isso já está acontecendo? Tudo isso está acontecendo. Olha que legal. Aberto que maravilha, todo final de tarde para a comunidade praticar esporte ali. Então, isso tudo a gente mostrando quanto o Uberaba Tênis é importante para a sociedade. E hoje, eu quando caminho na nossa cidade, eu sempre digo, a gente tem que fazer o Uberaba crescer mais, gerar mais empregos, ter uma educação de melhor qualidade. Nós temos que ter uma saúde de melhor qualidade, porque a gente paga impostos e é direito do cidadão ter essas condições. E eu não encontrei uma pessoa que realmente comprasse a briga. E nós decidimos... E aí você decidiu fazer como nós fizemos, dizem, colocar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa e tentar mudar esse cenário. E vamos mudar, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, mãe, só um momentinho, que é do assunto que ele estava falando. A Mônica Veloso, ela quer saber qual critério você usaria, sendo eleito, né, como deputado estadual, para mudar a realidade e a vida dos uberabenses com relação à segurança, saúde e educação. Que são os 3 pilares, né, de mudança que a gente precisa atingir, né? Mônica, nos meus 20 anos de ABCZ, grande parte deles, nós fundamos uma comissão que fez a interlocução com a diretoria da ABCZ e levou propostas para os técnicos, propostas dos criadores para a diretoria. Nós tivemos muito sucesso. Então, nós acreditamos que o diálogo é o melhor caminho, né? A primeira coisa que o governador, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisa saber são as necessidades que a cidade tem. As necessidades reais, né? Nós precisamos fazer com que o governador entenda que o volume de voto que ele vai ter aqui em Uberaba e toda a região, ele tem que ser revertido em serviços prestados também. Nós temos que levar para a Assembleia e buscar projetos, buscar recursos para que possam fomentar tanto a educação, a saúde, né, e a segurança pública. É só assim que a gente vai conseguir as coisas. Porque ficar sentado numa sala com ar-condicionado, nós não vamos conseguir nada. Nós temos que arregaçar a manga. Só o fato de você já ter saído para a luta já te coloca em vantagem em relação a todos aqueles que ficaram sentados colocando empecilhos, né? Com certeza a gente enfrenta vários desafios, né? Eu costumo dizer que a gente mata um leão a cada dia nessa caminhada. Não é fácil. Nós estamos fazendo uma campanha completamente diferente de tudo que já foi feito em Uberaba, em questões de recursos, de forma de trabalho, porque nós acreditamos numa política diferente, né? A política de participação, de interação com a sociedade, e é assim que nós vamos fazer no nosso mandato. Nós vamos levar essas necessidades que a sociedade tem para a Assembleia e para o governador, para transformar isso em recursos e benefícios para a sociedade. Eu acho que quando uma pessoa vota num candidato, seja para presidente, para deputado, para vereador, eu acho que hoje em dia, mais do que antigamente, o voto é um grito de socorro, né? É uma arma que a gente tem de falar assim, por favor, me ajuda, estou acreditando em você. E a gente sabe, eu ouvi muito isso quando eu estava colocando o seu nome, postando, que eu mandei para vários grupos, mandei para inúmeros grupos divulgando a entrevista, e várias pessoas falaram assim, Edna, o problema é que muitos ganham e depois se esquecem da gente.
Por isso que eu falo, que isso é uma frase que chegou para mim. O voto é um grito de socorro. Mesmo porque, quando uma pessoa entra na política, é uma carreira que ela quer subir cada vez mais. E eu acho que a pessoa só vai se destacar quando ela der um retorno para a população. Né? Você fala assim, não, eu estou realmente trabalhando por você. E é por isso que eu te falei, quando você falou da sua família, que você sorriu, eu fiquei muito feliz com isso, porque essas coisas me tocam, porque eu acho que você, como pai de família, como empresário, como atleta, eu acho que você quer ver a nossa cidade bem. E se você puder contribuir com isso, trazer a sua experiência como pai de família, porque você vê que seus filhos têm que crescer numa cidade melhor, né? A sua esposa, os seus pais que deixaram um legado, então você já tem uma uma história por trás de tudo isso, né? Então eu acho que toda essa sua herança que vem desde os seus pais, herança em sabedoria, em determinação, faz com que você cresça diante das pessoas no sentido de querer ser melhor a cada dia e trazer resultados. É bem isso que você falou. Quando eu fui para o Uberaba Tênis Clube, muitas pessoas, inclusive alguns diretores da BCZ, porque eu tenho um excelente relacionamento com toda a diretoria da BCZ, eles me falaram, o que você vai fazer no Uberaba Tênis? Você está doido? Você está aqui na zona de conforto, você tem tudo aqui. Verdade, arrumar dor de cabeça. Você vai arrumar dor de cabeça, e nós fomos e deu muito certo. E hoje sou reconhecido por isso, inclusive por eles também. Quando decidi ir para a vida pública, né, me candidatando a deputado estadual, a primeira pergunta que fizeram foi assim, onde você está com a cabeça? É verdade. Você tem estabilidade, você tem salário, você tem expressividade, porque a BCZ me proporciona estar numa prateleira de luxo, vamos falar assim, dentro da minha profissão, porque eu viajo o Brasil inteiro, eu conheço Minas Gerais como a palma da minha mão, eu conheço o país, eu conheço do Amazonas ao sul do país. Então, a maior mais do que ninguém sabe as necessidades, né? A maior parte de carro, certo? Eu rodo em média de 6 a 7 mil quilômetros por mês e conheço as realidades do nosso estado e conheço o nosso país. Então, muita gente fala, para que você vai fazer isso? Você vai sair da zona de conforto? Eu nunca gostei de ficar na zona de conforto. Desafio. Eu sempre fui uma pessoa de desafio. Eu me lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, meus amigos todos fazendo faculdade, né, um pouco mais, 20 anos, aí, sei lá, eu não me lembro muito bem a idade que eu tinha. E eu tinha trancado matrícula na FASU porque eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E aí eu me dediquei exclusivamente à natação. Foi a época que eu mais treinei na minha vida. E aí um dia, eu me lembro porque a piscina do Jockey Club, é o clube que eu treinava, tem um prédio de um lado e um prédio do outro. E o sol só bate ao meio-dia. Hoje as piscinas são aquecidas, mas naquela época não. Geladas. E eu treinando, era um mês de maio ou junho, qualquer coisa assim, água gelada, e eu nadando em torno de 6 mil metros por dia, que era um treino mais curto, e eu treinando, e a água gelada, e um amigo meu virou para mim e falou assim, pô, vamos sair daí, cara, você vai fazer outra coisa, o que você está achando, onde você acha que você vai chegar treinando desse jeito, você está achando que você vai ser o melhor nadador da cidade? Eu peguei e falei assim, não, lógico que não. Eu não quero treinar para ser o melhor nadador da cidade, eu estou treinando para ser o melhor do mundo. Oh, desafio te move. Então. Agora, eu tenho a plena consciência que eu não fui o melhor nadador do mundo. Fui o melhor que eu podia ser. Você pode ser. Então eu me superei várias vezes, me tornei um atleta conhecido nacionalmente, disputei o Sul-Americano e o mais importante, quando eu me dediquei ao esporte como eu dediquei, teve uma empresa que eu devo muito a ela, chamada Black & Decker, começou a me patrocinar e eu tive um patrocínio durante vários anos da Black & Decker. Logo em seguida, após o patrocínio da Black & Decker, a FASU me chamou de volta para estudar, me deram uma bolsa de estudo, de atleta. Uma bolsa atleta, e eu me formei graças ao esporte. Então, se eu tivesse naquela hora ouvido aquele amigo meu, que às vezes até queria o meu melhor, e desistido do meu sonho, eu teria
talvez hoje nós não estaríamos aqui, ou com certeza não estaríamos aqui, porque talvez minha vontade de fazer algo mais teria ficado no caminho. Então eu sou essa pessoa, eu sou um homem que vive não de corre desafios. Né? E esse é mais um desafio para mim. E por mais que tenha sido árduo, né, caminhar e fazer uma campanha sem dinheiro, sem fundo partidário, porque quando eu fui me candidatar, me perguntaram quanto que eu tinha de dinheiro. Se eu tinha 1 milhão, se eu tinha mais, ou o quanto que eu tinha para bancar a minha campanha. E eu peguei e falei assim, não, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, aí eles falaram assim, como você vai fazer sua campanha se você não tem dinheiro? Eu falei assim, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma história dentro da cidade, eu tenho um serviço prestado para essa comunidade e vou em busca do meu objetivo. E esse é o motivo que eu estou aqui hoje, a gente está trabalhando para alcançar o nosso objetivo. E poderia estar em casa com a família, poderia estar agora tranquilo, né? Tranquilo, ou fazendo um atendimento para os criadores que eu sempre atendo, mas decidi caminhar nesse rumo, nesse desafio, visitando. E quero agradecer a todos os empresários que abriram as portas e permitiram que eu entrasse e pedisse um voto, mesmo aqueles que tiveram compromisso e que não vão votar no Renato Tiveron, mas que abriram as portas e deixaram que a gente mostrasse os nossos projetos. Então, quero agradecer imensamente, nessa reta final, a todos os empresários, comerciantes, que permitiram que a gente fizesse a nossa campanha no corpo a corpo. Então, é isso que vai fazer a gente chegar até na reta final. E hoje, posso dizer, com um crescimento significativo nesses últimos dias do nosso nome. Temos uma pergunta aqui, temos um monte. Até fala, pessoal, e mãe, quem quiser mandar pergunta pelo Instagram também, que a gente está ao vivo, tá? Eu fiquei tão empolgada aqui, ó, de conversar com o Renato Tiveron. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí no Instagram, tá? No Instagram é Edna Fernandes Radialista, porque o WhatsApp aqui eu nem abri, porque não deu tempo. Mas pode mandar no Instagram Edna Fernandes Radialista. Se não quiser mandar no feed, pode mandar no direct, que a gente está recebendo do mesmo jeito, tá? Instagram Edna Fernandes Radialista. Pode mandar no do Renato Tiveron também, tá? A Cláudia Fernanda, ela quer saber qual o seu partido e por que você escolheu esse partido para estar junto com eles. Eu ia fazer essa pergunta. O meu partido é o Republicano, é um partido de centro-direita, é um partido conservador, é um partido ligado à família. E como a Edna, mesmo no começo do programa, percebeu, eu sou uma pessoa ligada intimamente às questões de família. E eu sou conservador e acredito que para a gente ter uma caminhada livre e defender o que a gente acredita, o partido é extremamente importante. Então, com certeza. Né, que você tem, além das suas caminhadas, você tem um suporte. É o nome que vai andar junto com você, né? A oportunidade que o Partido Republicano me ofereceu para sair candidato a deputado estadual aqui em Uberaba. O presidente Gilberto Abramo, tive a oportunidade de estar com ele várias vezes e ter esse convite, para mim, é uma honra muito grande. Vou levar essas pautas das questões da família. Da família, principalmente. Junto ao meu mandato durante os próximos 4 anos. Você sabe que eu sempre bato, antes de você fazer a próxima pergunta, eu sempre bato na tecla, gente, de família. Por quê? Porque eu acho que um homem que se preocupa, um homem, uma mulher independente, que se preocupa com a família, ele se preocupa com o país, ele se preocupa com a escola, ele se preocupa com a saúde e principalmente com a segurança. Porque não tem como você ser pai. Tá? Porque muita gente fala assim, mas eu pego meus filhos e vou para os Estados Unidos. Tá ok, quem pode faz isso. Mas mesmo lá a gente sabe que a situação não está tão favorável assim. Né? Que a gente está vivendo uma época de mudanças adversas que estão além do nosso controle. Então, quando a gente pega um cara que se preocupa com a família, eu tenho certeza, eu acredito muito em quem é família. E quando você colocou o sorriso, quando você falou dos seus filhos, da sua família, isso passa uma credibilidade tão grande que talvez você não tenha noção. É aquela, como é que fala? Eu esqueci o nome, mas o corpo da gente fala, né? E quando você fala de uma coisa assim tão forte quanto a sua família, eu não te conheço, além do que eu
sei sobre você, que eu pesquisei na internet. Por isso que eu falei, eu quero conversar com o homem por trás do candidato, porque é assim que a gente sabe em quem a gente pode confiar. Porque na internet, nas redes sociais, a gente põe o que a gente quiser, né? Mas quando a gente pesquisa o Renato Tiveron, quando a gente vê o carinho com que ele fala da família, isso me traz uma confiança de que você realmente se preocupa com a família. E toda a sua história, eu acho que você tem um legado para deixar para os seus filhos, né? Como seu pai deixou para você. A gente, quando fala de família, a gente tenta passar o que a gente recebeu dos pais, né? Porque meu pai e minha mãe tiveram esse cuidado. Tem uma história. Conosco, e eu tenho esse cuidado com eles, né? Então faço isso com muito amor, com muito carinho. E quero que eles também, um dia, se tiverem a oportunidade, não fiquem na zona de conforto. Você sabe, você citou aí, Ed, a oportunidade. Eu, graças a Deus, me formei numa profissão e hoje, dentro da minha área, eu, modéstia à parte, eu domino bastante o assunto. E eu tive várias propostas, inclusive, para deixar o país, certo? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito na minha cidade, eu acredito no meu estado, eu acredito no meu país, e eu não vou, como diz o ditado, eu não vou arregar nunca, eu não vou deixar que as pessoas falem por mim, que as coisas aconteçam de forma aleatória e de forma que eu não participe das questões que envolvem a nossa sociedade. Sempre fiz isso, porque a sociedade sempre impactou na minha vida. Eu, quando atleta, né, eu tive muitas dificuldades para tentar sobressair. Se não fosse a determinação que eu sempre tive comigo, essa certeza que as coisas vão dar certo, né? De acreditar no nosso potencial, de acreditar no nosso trabalho, talvez eu ficaria pelo caminho, ou mesmo depois de formado, né, como profissional, teria seguido um outro caminho, mudado de estado, mudado de país, né, que as oportunidades acontecem na vida da gente. Mas eu sempre optei por ficar na nossa cidade, uma cidade que eu tenho uma satisfação enorme de dizer que eu sou uberabense. Quando eu ando nas ruas, no comércio, nas empresas que eu fui nesses dias de campanha e me perguntam de onde que eu sou, eu sempre estufo o peito e falo, eu sou de Uberaba, sou nascido e criado em Uberaba, me formei em Uberaba, trabalho numa multinacional uberabense, que é a ABCZ, é uma empresa gigante. Muitas pessoas não sabem o quanto de benefício a ABCZ traz para Uberaba. Às vezes, eu escuto algumas pessoas falarem assim, porque nós temos que, e quando usam os termos de forma pejorativa, eu acho isso muito ruim. Nós temos que abrir as porteiras de Uberaba, né? Nós não temos que abrir porteira. Eu acho que abrir porteira é desafio do dia a dia, mas nossa cidade, nós somos privilegiados, porque é uma das poucas cidades no país aonde o presidente da República, o governador se compromete a visitar pelo menos uma vez por ano e vem na maior exposição, maior festa pecuária dos zebuínos do mundo. Então, nós temos que entender isso, e se houveram erros e a cidade não cresceu nesses anos de vidas passados, se a cidade não desenvolveu como deveria, ou se houveram erros, pode ter certeza, não tem a ver com a ABCZ. A ABCZ somou muito e trouxe muito benefício. Então, eu me orgulho muito de fazer parte dessa instituição. Que maravilha, que maravilha. Renato, pode falar. Desculpa. Não, não tem problema. Quantos votos são necessários para você ser eleito? Olha, isso é uma questão também importante a gente ressaltar isso aqui. Tem a ver com o partido também, tem a ver com o partido, tem a ver com a possibilidade de eleição e de Uberaba fazer um candidato realmente se tornar deputado e representar Uberaba. Dentro do Republicanos, nós temos um recordista de votos, chama Mauro Tramonte. Ele teve mais de 500 mil de votos na eleição passada. Nossa, ele é de onde? Ele é do norte de Minas, da região de Montes Claros. Ele apresenta um programa de televisão, e o programa de televisão dele era do norte de Minas. Hoje pega toda a região metropolitana e parte da Zona da Mata, e ele teve 516 mil votos na eleição passada e vem para esse mandato também como candidato a deputado estadual
provavelmente repetindo ou até possivelmente aumentando o número de votos da eleição passada. E a gente sabe que cada aproximadamente 100 mil votos, um pouco mais do que isso, é o coeficiente, e a cada 100 e poucos mil votos faz um candidato. Então, possivelmente, a gente com entre 18 e 25 mil votos, a gente pode estar eleito dentro de Uberaba. Então, tem algumas pesquisas de opinião mostrando porcentagem de votos, e hoje, dentro desse cenário, a gente já está bem próximo dessa votação, através dessas pesquisas de opinião. Não são nada oficial, né, não foi nada divulgado, mas a gente sabe que isso acontece, e a gente pode, com um crescimento aí algo em torno de 2 a 3%, nessa reta final, nós podemos atingir o índice necessário e ter esses 20 e poucos mil votos que é necessário para a gente ser eleito. Então é muito importante, eu tenho caminhado, e nesses últimos dias de campanha eu tenho esclarecido isso para a população. Porque tem candidatos que podem ter muito mais votos, mas às vezes dentro do partido vai precisar de 50, 60 mil votos, e se torna tudo mais difícil. Nós estamos vivendo uma realidade diferente. Pode ganhar em números, mas perder em coeficiente. Pode perder em coeficiente e não ser eleito. E eu tenho falado muito para a sociedade, é extremamente importante Uberaba ter um representante na Assembleia Legislativa. Com certeza. Então, e eu posso dizer que nós, falei isso na CIU, falei isso em outros programas, que dessa importância de ter um representante, e que a gente vai estar preparado para fazer a interlocução da Assembleia com Uberaba, de Uberaba com o governo do Estado, para que a gente possa trazer recursos e realmente mudar esse cenário. Uberaba, eu falo muito, Uberaba já foi a maior cidade da nossa região. E hoje, no entorno, todas as cidades crescem mais do que Uberaba. Mas, só voltando ao que você falou, maior do que ter um candidato eleito, a gente precisa de um candidato eleito que priorize a nossa cidade, a nossa região. É verdade. Mais do que ter um candidato que tenha muitos votos, mais do que ter um candidato que fala assim, eu votei só porque é de Uberaba. Não, gente, a gente tem que votar em alguém que você sabe que tem representatividade junto à comunidade, principalmente que tenha determinação de votar, porque além de votar, é acreditar, né? Acreditar que vai ter um retorno desse voto. Retorno como que eu digo? Com trabalho, com responsabilidade e principalmente com a consciência de que aquele voto foi um voto de confiança. Né? É isso mesmo. Eu tenho trabalhado fortemente dentro de Uberaba e nas cidades do entorno. Porque, veja bem, é importante falar que é responsabilidade de um deputado olhar por vários cenários, inclusive acesso, rodovias e tudo. E, por exemplo, quando eu falo de rodovias, se eu melhoro a rodovia que dá acesso a Uberaba, eu melhoro as que dá acesso, que vai de Uberaba para Conceição, para Iraí de Minas, para outras cidades, para Nova Ponte. Então, são as cidades do entorno que a gente tem trabalhado. E até porque, se a gente falar também em questão de saúde, nós temos que fortalecer a nossa saúde de Uberaba, porque é importante lembrar que nós fazemos parte de uma macro-região do Triângulo Sul, e 27 municípios estão ligados à saúde de Uberaba. Sim. Então, nós temos que, quando a gente fala em fortalecer Uberaba, que é extremamente importante, eu tenho visitado as unidades básicas de saúde, a UPA, visitei o Hospital Eleanópolis, visitei o Hospital da Criança, para conhecer as necessidades. Para antes que a gente faça alguma proposta ou projetos, né, durante o mandato, a gente saiba qual que é a realidade. Real necessidade. Então, a gente tem feito isso e tem, igual você disse, e é muito importante. Uberaba precisa ter o seu representante para Uberaba e visando também os municípios do entorno, porque essa região depende basicamente da cidade de Uberaba, que é um polo dentro dessa região. Gente, Mônica... só um minutinho. Quem entrou agora aí na rádio, quem não sabe, eu estou entrevistando aqui no bate-papo, nessa corrida final do processo eleitoral, Renato Tiveron. Ele é candidato a deputado estadual. Então, se você quiser assistir, conhecer ele através das nossas redes, é só entrar no Instagram, Edna Fernandes Radialista, e depois essa entrevista será disponibilizada nas redes sociais,
tá? Ela vai estar no YouTube e através do YouTube o link será disponibilizado em todos os outros grupos também, tá? Então, estamos tendo o prazer de receber aqui o Renato Tiveron, deputado, candidato a deputado estadual. E bora lá? Pode falar. A Mônica Veloso. Parabéns, Renato, pela transparência e honestidade com que encaminhou sua campanha. Obrigado, Mônica. A gente tem feito isso. Foi uma proposta que a gente fez quando candidato, dar transparência e com respeito ao dinheiro público. Nós estamos fazendo uma campanha onde o que nós estamos gastando mais é saliva e sola de sapato. Estamos levando nossas propostas, falando com a população e caminhando na cidade para a gente conhecer a nossa realidade, as nossas necessidades e também mostrar as nossas propostas para a população. Então, é uma campanha limpa, é uma campanha pé no chão e eu tenho certeza que vai contribuir muito e eu quero ter a oportunidade de inaugurar um novo momento nessas questões políticas, porque é o seguinte, ninguém quer mais um candidato que exagera nos seus gastos com campanha, nos seus gastos com gabinete e exagera no gasto do dinheiro público. Ninguém quer isso mais, ninguém aguenta mais. A gente precisa enxugar a máquina pública para que tenha uma saúde, uma educação, uma segurança de melhor qualidade e que a gente possa olhar para os demais setores também, igual o agronegócio, o esporte, que são pautas fundamentais no nosso compromisso. A gente precisa enxugar a máquina pública para que ela possa ser um pouco mais eficiente. E o povo quer saber. Que tenha boa memória, que não esqueça daqueles que votaram nele. É verdade. A gente passa muito por isso, a gente sofre muito com isso há muitos e muitos anos, né, gente? Eu ouvi muito isso, sempre ouço isso. Eu te falei isso no início, né? Depois que ganha, esquece. Então, gente, vamos ter responsabilidade na hora de votar. Eu sempre digo, pesquise. A rede social hoje é muito fácil, é muito ampla, né, de você conhecer seus candidatos. Eu fiz isso ontem com o Renato Tiveron, entrei nas redes sociais, fui conhecer um pouco mais dele. Foi onde eu descobri do seu filho, né, que toca violão, seus filhos, né, que tocam, que cantam, e a gente vai trazê-los aqui, viu, gente? Então, é muito gostoso você poder ter a certeza de votar em quem você pode confiar. Eu bato nessa tecla 1000 vezes, desde que começou a campanha política, desde que começou essa corrida eleitoral. Gente, pesquisem. Não vão por carinha bonita, não vão porque, meu colega vai votar. Não, vai por você. Mesmo porque depois, quem sofre as consequências é a gente mesmo, né? O voto tem consequências, né? Eu sou muito transparente, sabe? E eu tô com uma caminhada, assim, leve. Eu não quero amarras. Eu costumo dizer, e é verdade, eu não faço parte de grupo político nenhum dentro de Uberaba. Nós fazemos uma caminhada livre para que a gente possa defender os nossos ideais. A questão partidária também nos garante isso, porque o partido vai de encontro aos nossos essa liberdade princípios, que você né? almeja. Então a gente não vai ter obrigação de fazer nada fora daquilo que a gente acredita. Então eu volto a dizer, e assim, sabe, eu tenho um excelente relacionamento com todos dentro de Uberaba. Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais também, né, e faço isso com qualidade, é unir pessoas e trazer amigos para perto da gente. E eu posso dizer que eu tenho muitos amigos. Como tive a oportunidade de estar esse ano por 2 vezes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o ministro Marcos Montes, uma pessoa, um amigo nosso, amigo do meu pai, né? Então tive a oportunidade de estar com ele, estive com a prefeita Elisa por várias vezes, tenho várias amizades dentro do meio político, mas vamos defender e trabalhar para a população de Uberaba e da nossa região principalmente, para que a gente possa trazer o que precisa e fazer o que precisa ser feito. Então, sem amarras, sem comprometimento, e assim, o meu compromisso é com a população, é um compromisso feito com os eleitores. Então, assim, vou muito tranquilo, muito leve. Essa é a parte mais importante. E eu vou dizer para vocês, nunca disse isso, vai ser a primeira vez que vou dizer aqui no seu programa. Aconteça o que acontecer no domingo,
nós vamos estar inaugurando um novo momento dentro da política de Uberaba. Eu tenho certeza, a gente vai para um trabalho muito sério, nosso crescimento é claro dentro da sociedade, muita gente tem visto isso. O meu celular não para mais, com novas pessoas, empresários chamando para visitar as empresas. Então a situação nossa está extremamente gratificante, os resultados dessa reta final. Acredito muito no nosso resultado ser positivo, mas nós vamos estar nesse momento começando uma nova história dentro da política de Uberaba. Esse é o nosso maior propósito para a sociedade. E que esse sonho de transformação, gente, que ele se realize através do voto de cada pessoa que acredita no seu candidato. Independente de partido, independente de coligação, escolha o seu candidato, vá por isso e siga o seu coração. Vote naquela pessoa que você acha que é mais competente, vote na pessoa que faça realmente com que você tenha vontade de voltar a acreditar na política, porque estamos muito desacreditados. Né? Você deve, posso te fazer uma pergunta pessoal? Gente, eu estou até coçando de vontade de fazer essa pergunta para ele, desde a hora que a gente começou. Quando você estou vendo, já estamos falando do horário, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Quando você falou para sua esposa, eu vou me candidatar à política, qual foi a reação dela? Ela perguntou assim para mim, qual que é o seu partido? Foi a primeira coisa. E aí eu falei qual que era. Ela é uma aliada do presidente Bolsonaro. E eu falei que seria um partido. O nosso partido hoje é o segundo partido ligado ao presidente Bolsonaro. E ela falou assim, não, então eu estou junto. Estou na briga com você. E ela sempre foi muito parceira, desde sempre, né? Ela me conheceu quando eu já era atleta, nós nos conhecemos. Ela conhece a sua determinação. Ela sabe como eu penso, o jeito que eu trabalho. Ela fala para mim assim, você faz planos para o futuro que eu não consigo fazer. E é verdade, eu planejo para que as coisas aconteçam e vou em busca delas, né? É isso, então, assim, ela é muito parceira, então ela fez essa pergunta e eu respondi e ela falou, então estamos juntos. Estamos juntos, que bonito. E aí nós estamos juntos nessa aí. O Eli Júnior, ele elogiou a entrevista, né? Obrigada. Falou assim, verdade, amigo, você ganhando ou não, começa uma nova política em Uberaba. É isso, gente. É isso que a gente precisa. É isso aí, né? Eli, eu quero agradecer o seu apoio novas políticas também. e novos resultados, né? É isso aí, a gente tem que ter esse esclarecimento, né? De fazer uma nova política, um novo propósito. Não dá mais para ficar fazendo esse tipo de campanha rasgando milhões, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter respeito com o direito, com o dinheiro do contribuinte, porque esses gastos que são feitos, esses gastos gigantes, pode estar somando com a saúde de alguém que está numa fila de hospital ou precisando de uma educação de melhor qualidade ou de segurança. Então, nós temos que ter respeito com o dinheiro do contribuinte. Olha, a Mônica Veloso, estamos na reta final. Minha escolha e da família é 10.600. Faço votos que os eleitores consigam entender a grandiosidade que Uberaba ganha, tendo você como nosso deputado estadual. Sucesso e luz. Gente, tivemos aqui junto com a gente o Renato Tiveron, deputado estadual. Renato, de todas as coisas, pelo pouco que eu te conheço, gostei mais ainda de te conhecer. Eu vou te fazer um pedido, tá? Mãe, eu tenho uma última pergunta, tá? Que você nunca perca esse sorriso quando se fala da sua família, porque isso faz com que a gente tenha uma ternura muito grande, porque hoje em dia a situação, como eu falei, está muito difícil, as coisas estão tão, como que é a palavra, os relacionamentos estão tão descartáveis, que quando a gente vê alguém tão espontâneo assim, falando, aquece o coração e a alma da gente. Então, independente de eleição, independente de política, que você nunca perca esse sorriso quando falar da sua família, tá? Para a última pergunta, vamos lá. Só para a gente fechar com chave de ouro, para quem ainda não tem, né, candidato a deputado estadual, por que os eleitores devem votar em Renato Tiveron? Um dos motivos importantes é que nós hoje vivemos um momento delicado
na candidatura para deputado estadual, nós temos muitos candidatos e Uberaba corre o risco de ficar sem um representante na Assembleia Legislativa. Hoje, dentro do que a gente analisa, dentro do cenário político, em termos de quantitativo de votos, nós temos uma condição extremamente favorável. Nós podemos, com uma quantidade menor de votos, ser eleitos. Então, isso é uma possibilidade. E um outro motivo, e talvez o mais importante deles, é o compromisso que eu fiz com a sociedade, né? Eu saí da vida privada com tranquilidade, com paz, e vim para a vida com responsabilidade, e vim para a vida pública para somar e para fazer a diferença. Fazer como nós fizemos no Uberaba Tênis Clube. Queremos modificar um pouco o cenário da nossa cidade. Nós não podemos ser vistos como uma cidade que falta oportunidades, que a saúde não é a contento, que falta educação. A gente fala muito do agronegócio ser muito forte dentro da nossa cidade. É o maior produtor de soja do estado de Minas. Quando se fala em pecuária, as grandes centrais de genéticas estão em Uberaba, mas o pequeno e o médio produtor, eles estão abandonados. Nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito carinho para esses produtores, e não só os produtores rurais. Os micro e pequenos empresários também têm que ser olhados de uma melhor forma, principalmente a questão dos impostos, que precisam ser revistos. Então é isso que nós temos para propor para a sociedade, propor para a população. É um jeito de fazer diferente. E o último motivo é que todas essas questões eu vou fazer como eu fazia quando eu nadava, com garra, com determinação, com vontade, sem medo de alcançar o resultado necessário. Sem medo da água fria. Isso aí. Sem medo da água fria. Arrasou. Gente, então é isso aí. Batemos um papo gostoso, esclarecedor com o Renato Tiveron, candidato a deputado estadual. Quer deixar suas considerações finais? Deixar um tchau para o pessoal aí. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu sei do tamanho da sua audiência. Obrigada. A oportunidade, o jeito que foi conduzido, né, com naturalidade, com espontaneidade, dando oportunidade para a gente mostrar realmente o que a gente pretende fazer, quem é o Renato Tiveron de fato, e dizer mais uma vez para a população, se identificarem com as nossas propostas, com os nossos projetos, com tudo que nós já fizemos para a cidade e o que a gente pode fazer, eu peço aqui o seu apoio, peço o seu voto para que a gente possa, a partir dessas eleições, né, do dia 1º de janeiro de 2023, traçar um cenário mais favorável para a nossa cidade, que essa cidade seja não só a cidade acolhedora, que é Uberaba, mas que seja acolhedora, que cresça, que gere emprego, que tenha educação de qualidade, que tenha saúde para todos, e que a gente possa ter um futuro melhor para todos nós e principalmente para os nossos filhos. É isso aí. Então, para deputado estadual, vote Renato Tiveron, 10600. Isso mesmo. Renato, independente do resultado das eleições, depois, eu quero que você volte aqui para a gente falar mais sobre o Uberaba Tênis Clube, e depois que você traga seus meninos aqui também, tá? Vai ser um grande prazer, uma grande satisfação ter a oportunidade de estar aqui novamente, né? Para mim, a primeira vez que a gente está junto. Verdade. Que seja a primeira de muitas. E que seja a primeira de muitas. E quem sabe, na próxima visita, a gente pode falar um pouco mais dos projetos que vamos realizar com certeza, como deputado estadual daqui da nossa cidade. Que seja feita a vontade Parabéns, de Deus, belíssima né? entrevista, rica em informações. Deus abençoe a todos. Amém. Mônica. Renato, obrigada. Que Deus te abençoe muito, tá? E como eu disse, que Deus te abençoe e que seja feita a vontade de Deus, tá? Que seja feito melhor pela nossa cidade sempre, viu? Obrigada. Gente, é isso aí. Ó, daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, Edna Fernandes, mais uma vez, junto com você,
com a nossa terça-feira de sucessos. E eu volto já já. Opa! Valeu, gente. Obrigada a vocês. Ó, daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível no YouTube, tá? E o link para todo mundo que quiser compartilhar. Compartilhem bastante, porque é muito bom a gente conhecer cada vez mais os nossos candidatos, tá bom? Obrigado, Renato. Deus te abençoe mais uma vez, sempre, tá? Obrigada, gente. Ó, beijo. Tchau, tchau.